Agora o assunto é harmonização facial. Cada ano cresce muito o número de pessoas que busca por procedimentos estéticos no Brasil. Tanto mulheres quanto homens. Aliás, a busca de homens pela estética perfeita quadruplicou no Brasil, passando de 72 mil para 276 mil ao ano. Uma média de 31 procedimentos e meio por hora. Mas é preciso bom senso e segurança, né? Para conversar sobre o assunto, a gente recebe a médica dermatologista, a doutora Elisa Grando, que já está aqui comigo. Doutora, muito obrigada por ter vindo. Boa tarde. Deixa eu começar te perguntando, a gente ouve falar muito, algumas pessoas já fizeram, né? Como a gente vê, o número cresceu, mas o que significa, o que abrange a harmonização facial? Então, boa tarde, Fabiana, boa tarde a todos. A harmonização, o nome, na verdade, virou agora uma moda, porque é um procedimento que já existe há muito tempo. Na verdade, é uma combinação de procedimentos. A harmonização facial é bem como fala, é para deixar o rosto mais harmônico. Então, a gente utiliza diversos procedimentos, como preenchimentos faciais com ácido hialurônico, geralmente é o mais utilizado. Tem alguns outros bioestimuladores e a própria toxina botulínica, que também vai ajudar a amenizar a questão muscular, então, facial. Então, tem vários pacientes até que me perguntam, doutora, mas você nunca me indicou harmonização facial? É porque, na verdade, a gente não usa sempre esse termo, mas é uma avaliação global da face para analisar os ângulos e ver, por exemplo, um paciente, ele tem, às vezes, o queixo um pouquinho mais para trás. E ele quer, por exemplo, preencher outra coisa, ele acha que é outra coisa que está incomodando. E a gente vai corrigir o que está incomodando e, na verdade, não era aquilo. Então, na nossa avaliação global, a gente consegue ver, não, aquilo é o que está destoando, digamos assim, do restante do rosto e consegue dar um resultado mais natural e que o paciente fique mais satisfeito com o procedimento. Esses procedimentos que você citou para a gente, tem uns que são permanentes, outros não. Né? Por isso que tem que ter muito cuidado no que fazer, né, doutora? Isso, justamente. Hoje em dia, a gente opta mais pelos procedimentos não permanentes, que são mais seguros, até porque o nosso rosto, toda a questão óssea, de gordura e muscular, com o passar dos anos, ela vai modificando. Então, a gente perde gordura, perde osso. E imagine se a gente colocar uma coisa permanente para sempre, aquela coisa não vai mudar. Então, o nosso rosto muda e aquele preenchimento, aquele produto, ele acaba ficando no mesmo lugar sempre. Então, acaba desarmonizando todo o rosto a longo prazo. Então, existem o metacrilato, que era muito famoso antigamente, né, que falam da bioplastia, que a gente usa hoje em dia muito pouco, até porque os riscos são maiores de necrose, de complicações na pele. E a maioria dos outros, então, são semi-permanentes, que a gente fala, ou temporários, que é o caso da toxina botulínica, que é o caso do ácido hialurônico e dos bioestimuladores. Como é que divide, né? O que se usa mais em homens, o que se usa mais em mulheres, doutora? Então, na verdade, depende da avaliação de cada paciente. Então, a gente precisa ver o que é necessário em cada um. A gente sabe que os homens têm o músculo mais forte, então a gente acaba utilizando muitas vezes mais produto. O homem e a mulher têm características diferentes nos ossos. Por exemplo, o osso da testa do homem é mais reto, essa região malar, então a maçã do rosto, ela é mais definida, reta. Se a gente fizer de um jeito feminino, a gente acaba modificando o aspecto e o homem, né, o aspecto não fica legal, a gente desarmoniza em vez de harmonizar. Então, realmente tem que ter uma avaliação criteriosa de cada paciente e muda completamente se é homem ou mulher para a gente fazer essa avaliação. Já estão chegando algumas participações aqui, se você também quiser participar, 98405-2073, estou aqui com o WhatsApp, vou ler. Tem gente perguntando como é que faz para afinar o rosto, que tem que ser feito bastante, doutora. Sim, então é estranho pensar que a gente injeta um produto para afinar o rosto, né? Mas existe, então, dependendo de cada rosto, a gente tem essa região do masseter, que é um músculo, que ele é forte, e muitas vezes isso é o que faz alargar o rosto. Então, aí a gente pode usar a toxina botulínica para diminuir a força do músculo, afinando o rosto. Essa maçã do rosto, muitas vezes tem a questão da bochechinha que fica mais saltada. Colocando produto
produto no lugar certo, nessa região da maçã, a gente também consegue afinar o rosto, fazendo como se fosse aquele top model look que chamam, que é o que a gente faz com o blush. Com blush, isso, desenha o blush, a gente consegue desenhar o blush com o preenchimento, geralmente com ácido hialurônico, e isso a gente coloca produto, mas ele acaba afinando o rosto, consegue dar esse destaque para essa região óssea, afinando a parte da gordura, que seria a bochechinha mais protrusa. Doutora Elisa, tem contraindicações? Tem pessoas que não podem usar? Sim, então poucas pessoas são alérgicas ao ácido hialurônico, porque ele é um colágeno, ele é praticamente, né, parte do nosso organismo, mas existem pessoas que fazem reações e que não podem utilizar. Pessoas que têm problemas da coagulação mais graves devem evitar, porque tem o risco de sangramento e hematomas, né, muito risco. Por exemplo, a gente injeta no nariz também, e muitas vezes é contraindicado em quem já fez um procedimento no nariz, uma cirurgia plástica no nariz, porque toda vez que a gente corta ou mexe, tem alteração anatômica. Então, as veias mudam tudo, então acaba fazendo esse procedimento e tem muito risco, é muito perigoso. E gestantes também não podem, não podem fazer o procedimento. E a partir de que idade, né? A gente vê que as pessoas, até adolescentes, têm feito, perguntam. Né? Como é que funciona isso, assim, para vocês, médicos, fazer essa avaliação? Isso. Então, assim, não tem uma idade específica. Claro que a gente sabe que o rosto muda, então criança geralmente não faz esses procedimentos. Depois da adolescência, então, não tem um limite específico, mas a gente define, em média, uns 18 anos, que já pode começar a fazer. Mas, claro, tudo tem o seu risco e como nada é permanente, as pessoas vão querer continuar fazendo. Então, tudo tem que avaliar o risco-benefício. Por exemplo, uma adolescente, 18 anos, com um lábio muito fino, ou que tem alguma coisa que incomoda muito, que está abalando o psicológico, a gente avalia que o benefício pode ser maior do que o risco, se bem feito e se bem indicado. Então, não tem uma idade específica para começar, tem que ter realmente a avaliação. A gente falou agora de afinar o rosto, né? É uma moda que está agora, né, doutora? Então a gente tem que cuidar com esses modismos também, né? Isso é feita a avaliação também, até para não fazer um procedimento permanente, como tu já falou pra gente. Isso. Existe um procedimento que é a bichectomia, que também é muito falado, pode fazer parte da harmonização facial, que é a retirada de uma bolinha de gordura que nós temos aqui na bochecha. Isso até pode afinar o rosto também, mas ele tem que ser muito bem indicado, porque senão a longo prazo a gente perde mais uma sustentação. Às vezes não era exatamente aquilo ali que estava incomodando o rosto. E esse não tem volta, né? E esse não tem volta, então esse realmente a gente não consegue avaliar. E tem que cuidar também os exageros, porque às vezes, eu quero, né, ficar com o rosto da atriz, né, fulana. Sempre tem uma referência, sempre tem uma referência. E a gente não consegue deixar ninguém igual a outra pessoa, porque cada um tem os seus traços e tem as suas definições. Então tem que cuidar muito assim, às vezes, eu quero esse lábio, mas às vezes o seu próprio lábio nunca vai se transformar naquele. Então isso tem que... Tá certo. A doutora vai continuar aqui com a gente. Tem gente perguntando sobre papada, tem gente perguntando sobre olheiras, né, que é legal a gente falar também. Daqui a pouco a gente volta, tá, doutora? Continua mais um pouquinho com a gente? Sim. O Ver Mais vai fazer um intervalo bem rapidinho, a gente volta. Pergunte pra gente, 98405-2073. Não sai daí.